uma jornada cósmica. Factos fascinantes sobre o universo para adormecer. Boa noite. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos e respire fundo. Hoje vamos embarcar numa jornada tranquila, uma viagem pelo tempo e pelo espaço, para explorar alguns dos mistérios mais profundos e fascinantes do nosso universo. Deixe as palavras fluírem sobre si, sem necessidade de reter cada detalhe. Permita-se simplesmente relaxar e maravilhar-se com o cosmos. Tudo o que alguma vez existiu, tudo o que conhecemos, toda a matéria, energia, espaço e tempo, teve um início singular. Os cientistas chamam a este evento o Big Bang, mas não foi uma explosão no espaço. Como muitos imaginam, foi uma expansão extremamente rápida e violenta do próprio espaço. Imagine um ponto infinitamente pequeno, infinitamente denso e infinitamente quente, contendo toda a semente do cosmos. Num momento inimaginavelmente breve, esse ponto expandiu-se, arrefeceu e deu origem ao universo como o conhecemos. Tudo começou há cerca de 13.800 milhões de anos. Um número tão vasto que se torna quase abstracto, um suspiro na vida do cosmos. Nos primeiros momentos, frações de segundo após o início, o universo era um caldo primordial de energia pura. Era demasiado quente para que sequer as partículas mais básicas se conseguissem formar. Durante esta expansão incrivelmente rápida, chamada inflação, o universo cresceu de um tamanho menor que um próton para o tamanho de uma uva num piscar de olhos. Esta expansão explica por que é que o universo, mesmo hoje, é tão uniforme, tão suave e homogêneo em todas as direções que olhamos. Foi nesta fase inicial que as minúsculas flutuações quânticas, essas pequenas irregularidades no tecido da realidade, foram ampliadas e tornaram-se as sementes para tudo o que viria a seguir as galáxias, os enxames de galáxias e a vasta teia cósmica que preenche o universo. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, aconteceu um dos eventos mais importantes para a cosmologia. O universo arrefeceu o suficiente para que os eletrões e os prótons se conseguissem finalmente combinar e formar átomos neutros de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante. Antes deste momento, o universo era opaco, uma névoa densa e quente de plasma que dispersava a luz, impedindo-a de viajar livremente. Quando os átomos se formaram, a luz pôde, pela primeira vez, propagar-se em linha recta. Essa primeira luz, libertada há milhares de milhões de anos, ainda nos rodeia hoje. Chama-se radiação cósmica de fundo e é como um eco fossilizado do Big Bang. É a luz mais antiga que podemos observar, um retrato do universo na sua infância e uma das provas mais fortes de que o Big Bang realmente aconteceu. Com o tempo, actuando sobre as sementes plantadas durante a inflação,
A gravidade começou o seu lento e metódico trabalho. Pequenas concentrações de matéria, principalmente matéria escura misteriosa, começaram a atrair mais matéria para si. Estas regiões ligeiramente mais densas cresceram muito, muito lentamente, ao longo de centenas de milhões de anos. Eventualmente, formaram-se as primeiras estrelas e as primeiras galáxias primordiais. Estas estrelas pioneiras, chamadas População Terceiro, eram gigantes, monstruosamente massivas, e compostas apenas de hidrogênio, hélio e uma pequena quantidade de lítio. Elas viveram vidas curtas e violentas e morreram em explosões de supernova espetaculares. Foi no coração destas primeiras estrelas e nas suas mortes cataclísmicas que os elementos mais pesados foram forjados. Elementos como o carbono, o oxigênio e o ferro, os mesmos elementos que constituem os nossos corpos e o nosso planeta. Somos literalmente feitos de poeira estelar. As galáxias são as cidades do cosmos. Vastas ilhas de estrelas, gás, poeira e matéria escura, unidas pela gravidade. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia espiral barrada, um gigantesco redemoinho cósmico com centenas de milhares de milhões de estrelas. Se pudéssemos ver lá de fora, pareceria um enorme disco com um núcleo brilhante e braços espirais que se enrolam a partir dele. Vivemos num local bastante tranquilo, num dos braços espirais, a cerca de 27 mil anos-luz do centro movimentado da galáxia. Levaria cerca de 250 milhões de anos para o nosso sistema solar completar uma única órbita em torno do centro galáctico. Um ano cósmico. Desde que a Terra se formou, demoramos apenas cerca de 18 órbitas. Somos ainda muito jovens à escala da galáxia. No centro da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa, esconde-se um monstro, um buraco negro supermassivo. O nosso chama-se Sagitário A Estrela. É uma besta com uma massa equivalente a 4 milhões de sóis, comprimida num ponto tão pequeno que desafia a compreensão. A sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar. Daí o nome buraco negro. Apesar da sua natureza aterradora, o nosso buraco negro central está relativamente tranquilo, adormecido. Mas, noutras galáxias, estes gigantes estão ativos a devorar matéria que se aventura demasiado perto, à medida que a matéria cai em espiral para o abismo. Aquece a milhões de graus e liberta quantidades inimagináveis de radiação, tornando-se num dos objetos mais brilhantes do universo, um núcleo galáctico ativo ou um quasar. São faróis que brilham através do cosmos. O universo está em constante movimento e expansão. Na década de 1920, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta revolucionária. As galáxias estão a afastar-se de nós, e umas das outras. Quanto mais distante está uma galáxia,
mais rapidamente parece estar a recuar. Isto significa que o próprio tecido do espaço está a expandir-se como um balão a ser insuflado. É uma ideia profunda. Não são as galáxias a mover-se através do espaço. É o espaço entre elas que está a crescer. E aqui reside um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. Esta expansão não está a abrandar, como se poderia esperar devido à gravidade. Está, na verdade, a acelerar. Algo está a afastar as galáxias umas das outras com uma força cada vez maior. Os cientistas chamam a esta força desconhecida energia escura. Acredita-se que constitua cerca de 68% de todo o universo, e ninguém sabe verdadeiramente o que é. É a fronteira final da cosmologia. As estrelas, esses pontos de luz que vemos no céu nocturno, são fornalhas nucleares distantes. Elas nascem em vastas nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas. Quando uma região de uma nebulosa se torna suficientemente densa, colapsa sob a sua própria gravidade, o núcleo aquece. E quando atinge milhões de graus, dá-se a ignição da fusão nuclear. O hidrogênio funde-se para formar hélio, libertando uma quantidade colossal de energia que empurra para fora e equilibra a força da gravidade que quer colapsar a estrela. Este equilíbrio delicado mantém a estrela estável durante a maior parte da sua vida. O nosso Sol, uma estrela anã amena de meia-idade, está neste estado estável há cerca de 4.600 milhões de anos. E espera-se que continue assim por mais 5.000 milhões. É uma fonte de energia incrivelmente constante e fiável. O destino de uma estrela é determinado pela sua massa no nascimento. Estrelas com massa semelhante à do Sol, no final das suas vidas, incham para se tornarem gigantes vermelhas, eventualmente libertando as suas camadas exteriores para formar uma bela nebulosa planetária, deixando para trás apenas o seu núcleo quente e denso, uma anã branca. Esta anã branca arrefecerá lentamente ao longo de bilhões de anos, até se tornar uma anã negra, um carvão frio e escuro no cosmos. Mas para estrelas muito mais massivas que o Sol, o final é muito mais dramático. Quando o combustível nuclear se esgota, o núcleo colapsa violentamente e depois rebate numa explosão cataclísmica chamada supernova. Esta explosão é tão brilhante que pode ofuscar uma galáxia inteira durante semanas. É nestas explosões violentas que os elementos pesados, como o ouro, a prata e o urânio, são criados e lançados para o espaço interestelar. O que resta após uma supernova depende, mais uma vez, da massa. Pode ser uma estrela de neutrões, um objeto tão denso que uma colher de chá da sua matéria pesaria 1.000 milhões de toneladas. Se o núcleo remanescente for suficientemente massivo, colapsa para sempre,
Formando um buraco negro, as estrelas de neutrões podem rodar muito rapidamente, tornando-se pulsares. Estes faróis cósmicos emitem feixes intensos de radiação que varrem o espaço como o feixe de um farol. Se a Terra estiver no caminho desse feixe, podemos detectar pulsos de rádio extremamente regulares. Tão regulares que, quando foram descobertos em 1967, foram brevemente apelidados de LGMs, Little Green Men, porque se pensava que poderiam ser sinais de uma civilização avançada. O nosso sistema solar, a nossa casa cósmica, formou-se há cerca de 4.600 milhões de anos a partir dos restos enriquecidos de gerações anteriores de estrelas. Uma nuvem de gás e poeira colapsou, com a maior parte da matéria a concentrar-se no centro para formar o Sol. O material restante achatonou-se num disco circunestelar, um disco protoplanetário, onde grãos de poeira começaram a colidir e a aglomerar-se, formando planetesimais, que por sua vez colidiram e formaram os planetas. Os planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte formaram-se mais perto do Sol, onde era demasiado quente para os gelos se condensarem. Os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, formaram-se mais longe, onde podiam acumular enormes atmosferas de hidrogênio e hélio. É um sistema complexo e belo, com cada planeta a contar a sua própria história de formação. Para lá de Neptuno,